Pode Dali, um bate-papo com boas histórias sobre empreendedorismo e superação. Vamos dali um episódio extraordinário do Pode Dali. Oi, gente, eu sou a jornalista Alexandra Zanella e eu apresento esse especial muito importante. Hoje eu trago um tema, gente, que impacta na vida de absolutamente todo mundo. E eu já vou aproveitar para apresentar e dar as boas-vindas à minha convidada de hoje. Vocês acabaram de ver ela recentemente num outro episódio aqui, mas faltou tempo para contar toda a história. Ela contou a história dela, que é uma história incrível, e hoje ela vem aqui para trazer dicas muito importantes para a gente ter um financeiro tranquilo. Seja bem-vinda, Andréia Maurina. Que prazer te receber mais uma vez aqui no Pode Dali. Oi, Ali, que gostoso estar aqui mais uma vez com você. Nossa, Ali, foi tão lindo o nosso episódio de contar a minha história. Eu aconselho a você vir para cá e contar a sua história também. É um movimento incrível de guardar memórias. Você já se ouviu falando? Você já se ouviu contando a sua história? Se eu fosse você, vinha pra cá fazer isso. Olha aí, gente, que coisa linda. E como eu falei no início, gente, André, eu posso te dar um apelidinho querido de doutora em finanças, que é o que você é muito especialista. Doutora Maurina? Pode! Então eu vou dar esse nome especial, porque essa mulher, gente, eu tenho uma colinha aqui para poder ler o currículo dela, gente. Eu vou acionar aqui a minha colinha, Andréia, porque a tua história é tão potente, tão grande, que eu preciso dar uma coladinha. Pode colar. Vou colar um pouquinho. Bom, a Andréia Maurina, gente, dona da Feros, lá em Caxias do Sul, ela é uma especialista em organização financeira. Ou seja, esta mulher nos ajuda a ficarmos tranquilos, a deitarmos no travesseiro e dormirmos sem estar com as contas no vermelho. Por isso que eu disse que isso atinge todo mundo, um tema que interessa a todo mundo. Então vamos lá. Essa mulher especial, ela saiu do interior de Flores da Cunha e ainda muito jovem começou como estagiária em um banco, na área de investimentos. Mas este, é claro, foi só o começo. São mais de 30 anos de experiência, 3 décadas, gente, de experiência em finanças. Me disse o Pode Dali não tinha que ter esse episódio extraordinário para falarmos sobre esse assunto. Ela passou por uma seguradora e há 2 anos, gente, fundou a Feros Seguros e Consórcios, que agora tem uma loja física, inclusive da Porto Seguros, lá em Caxias do Sul. A primeira loja física da Porto do país. Mas o que move a Andréia, e ela já contou lá no primeiro episódio, não é vender produtos financeiros ou seguros de vida, gente. A Andréia, ela quer ajudar as pessoas, ela ajuda as pessoas a se organizarem financeiramente. Valorizar o seu dinheiro, botar o seu dinheiro para trabalhar para você, ser inteligente. Organizar financeiramente para realizar sonhos. Esta mulher, gente, vende sonhos, realização de sonhos. Seja muito bem-vinda, eu estou muito feliz e eu já quero fazer a tua primeira pergunta. Dá para começar 2024 tranquilamente com as finanças em dia ou não? Depende de você. Olha só, eu vou começar falando que se você pode sonhar, você pode fazer. Essa é a frase da Feros. Potente essa frase. É. Então, se você quer organizar a sua vida financeira para 2024, dá sim. Sempre dá. Tudo dá. O que acontece? É um assunto super importante que eu venho trazer, porque você sabia que se você não cuida das suas finanças, você tem doenças de pressão, você tem queda de cabelo. Quem já não teve queda de cabelo por estar com a conta no vermelho? Exato. E pode ter pressão alta, pode ter gordura abdominal recolhida, então realçada. São doenças causadas pelo cortisol. Olha o vício em cortisol, hein? Olha, não é vício em bom. cortisol. Não é bom. Então, eu costumo falar que quando a gente fala de finanças, a gente tem que diferenciar primeiro 2 palavras. Ali, medo
e dúvida. Quando você tem medo, você se afasta do problema. E aí, ó, não consegui pagar minhas contas, não dei conta disso, vai vir o tal boleto, ó o cortisol subindo. E o Falta de sono não vem. falta de sono, falta de concentração. Sim, a falta de organização financeira causa depressão e muitas outras doenças. Então, é um assunto muito sério, Muito sério. muito sério. Então, dá para organizar agora, final de ano? É por isso que nós estamos aqui, para dar aquela oportunidade para você que não, nesse ano, esse ano de 2023 eu ia trocar de carro, eu ia botar minhas contas em dia, eu ia fechar a conta naquele banco, eu ia pagar aquela tia que eu pedi dinheiro emprestado há 5 anos, ela vive me mandando mensagem, eu não pago, eu ia não sei o que, não sei o que. E não fez, ou fez parte disso e não fez o todo. Ainda dá tempo. Temos ferramentas específicas para isso, Ali, sabia? Olha que coisa boa isso, gente. Você trouxe coisas bem importantes, né? Não prestar atenção na saúde financeira da nossa casa, da nossa empresa, né? Traz doenças físicas Sim. e graves. O Brasil Graves. é um dos países com o maior número de pessoas com doenças mentais, né? E tu trouxe aqui algo muito importante para falarmos. Existe também um pouco no nosso imaginário de que não se fala sobre que ganhar dinheiro não é bonito, não é tão legal, e a gente também precisa quebrar isso e entender que a gente precisa do dinheiro para realizar os nossos sonhos. É importante falar dentro da família sobre organização financeira, envolver os filhos. É super importante. Primeiro que a gente sempre existe um tabu para falar de duas coisas, de sexo e de dinheiro. Esses temas são temas fortes, mas olha só a internet aí liberando todas essas coisas para serem ditas. Por isso que eu resolvi trazer isso para o público. Doutora Maurina, ela Obrigada. já ganhou o nome agora. Então, agora vamos tratar dessas doenças, né? Sim, é super importante falar sobre isso. Sabe por que que a gente não fala? Porque a gente tem medo e tem vergonha, né? Eu tenho vergonha de falar uma besteira, então eu vou ficar quieto. Eu não vou mostrar que eu não sei, então eu não vou falar. Não é assim que acontece ali na vida real, né? Você falou Completamente. no nosso primeiro episódio que a gente era para ser sincero aqui, falar a verdade é essa. A verdade é que a gente começa uma vida empreendendo e a gente não conhece todas as nuances que cercam essa nossa vida de empreendedor, empresário, chefe de família, mãe, né? E entre outros. O que que acontece quando a gente não fala de dinheiro? A gente deixa de falar de um assunto vital. Eu vou chamar de vital. Vital, com certeza. Vou chamar de vital. Bom, primeiro que a gente tem que falar mais sobre isso, porque quanto mais a gente fala, mais ideias a gente recebe, mais informações a gente tem e mais a gente pode tirando esse bloqueio do medo, porque aí falta de conhecimento também traz medo. Muito, muito. Então, é legal falar com os filhos, é legal falar com o marido, é legal falar com alguém que não saiba daqui a pouco, que você não sabe tudo que precisa, vai lá e busca uma mentoria, busca uma orientação, busca uma ajuda. Tem que falar, gente, de dinheiro. Se você não falar de dinheiro, você não fala de vida. Sem dinheiro, você não vive. Não. Hoje em dia é muito difícil. Então, sim, é importante compartilhar com a família sobre todas as questões que envolvem dinheiro. Inclusive, tem pais que escondem dos filhos quando têm dificuldades financeiras. Mas isso não é bom, né? Não é educativo isso? Não é honesto, né? Você viver dentro de uma casa onde você não fala as suas verdades, porque a verdade educa. Então, às vezes, o pai tá muito nervoso, a mãe tá muito nervosa, tá angustiada, porque a gente fica irritado quando tá sem dinheiro, né? Eu acho que é a primeira coisa que acontece, o cortisol bombando, né? O cortisol bombando. Primeiro que você vicia em cortisol, né? Você vai aumentando o seu nível de cortisol, isso causa doenças graves. Ele é um hormônio que ele é ativado pelo estresse, ele é chamado do hormônio do estresse. Então, afeta a sua saúde. E se você não fala sobre, você não trata essa doença financeira, você não trata seus medos financeiros ou até a falta de conhecimento também é uma doença, né? A ignorância é uma doença e hoje está muito fácil de ser tratada, tem muito conhecimento disponível. Então, eu acho que você tem sim, Ali, que falar com seus filhos, com seu marido e com as pessoas que você confia sobre esse tema. Claro que você não vai sair falando
com qualquer pessoa sobre isso, Sim. até porque a gente tem que se resguardar de algumas situações. Mas com o seu marido, ai, amor, errei. Gastei mais do que eu devia no meu cartão. Porque acontece. Acontece em Não todas precisa as ter vergonha casas. disso também, né? Não. Ai, amor, não recebi tudo aquilo que eu precisava esse mês, tô com dificuldade de pagar as contas. A gente tem que conversar na família sobre dinheiro, Ali. É um dos pontos principais para o equilíbrio familiar. Manter a família unida. Manter a família Você unida. falou antes em ferramentas. Vamos Sim. falar um pouquinho sobre isso? Quem está um pouco desorganizado financeiramente, por onde começa a botar ordem na casa? Primeiro, tirar o medo, né? Tirar o medo e dizer, vamos lá. Você, doutora Maurina, que sabe tudo de finanças. Gente, 30 anos trabalhando com isso. Vocês acham que essa mulher aqui sabe pouco? Quanto ferramental tu consegue nos trazer para nos ajudar com isso? Por onde eu começo? Me desorganizei, gastei demais, ou vamos trazer, esse ano foi um ano delicado aqui no Rio Grande do Sul por conta do clima, né? A gente vem da pandemia, muitas empresas fecharam. Pode também acontecer de a gente se desorganizar por questões que não estão ao nosso controle, né? A gente falava, teve chuvas, teve gente que perdeu tudo. Teve. Que ferramentas eu começo? Por onde eu começo? Então, primeiro eu vou te fazer umas perguntas para o público entender que são as Perfeito. dores deles. Você topa? Faz comigo, porque com certeza são as minhas dores, também são as dores de quem tá ouvindo. Lembrando que eu comprei a minha casa e reformei durante 8 meses. Meu caixa tá bem apertado e eu gastei mais do que eu poderia. Já contei minha verdade. Pronto. Então, olha só. Você sabe quanto você ganha todo mês, exatamente? Depois que eu fiz uma mentoria financeira, hoje eu sei. Hoje você sabe, mas antes você sabia? Não. Não sabia. Você sabe quanto você vai gastar no próximo mês, Ali? Agora sei, mas recentemente eu não sabia. Tá vendo? Então são as mesmas dores. Primeiro começa em você saber quanto você ganha. E vamos lá. Estou falando aqui não para CLT. CLT também, né? Que vai lá na folha de pagamento, ali lembra do salário. Meu salário é R$5.000, R$3.000, R$1.800. Tá, e qual é o seu salário líquido? Começa por aí. Ah, importante saber o que entra de fato, sem os descontos. O que entra de fato sem os descontos. Você é empresário? Ai, não, eu ganho. Eu fiz uma pergunta recentemente para alguns mentorados, disse assim: quanto você ganha? Ah, eu ganho R$40.000. E quanto você fatura na sua empresa? R$40.000. Você não sabe nem quanto fatura e nem quanto ganha. Porque faturamento não é renda. Não é sua renda. Parece tão simples isso, mas é importante. Olha só, eu fui bancária durante 24 anos. Sabe por que eu sei de tudo isso? De verdade? Porque eu enxergava o extrato de todos os meus clientes. E eu não vou falar sobre isso porque isso é confidencial, mas eu vou falar sobre um padrão de comportamento. Então, muita gente não sabe que você tem que pagar as contas. Primeiro que você tem que saber o que ganha na jurídica, na empresa, né? Se você é empresário. Se você recebe na jurídica, o que são os seus impostos? Quais são os impostos que você tem? Quais são as datas de vencimento desses impostos? Eles estão em dia? Quem faz esses pagamentos? É você? Se você é empresário e você faz os pagamentos, você já está completamente errado. Socorro. Me chama. Você não é operacional, você é gestor, você é empresário. Ai, Andréia, mas eu não quero que ninguém veja meu extrato quanto eu ganho. E se por acaso a minha secretária colocar uma conta dela no meio e pagar, como é que eu vou saber? Existem ferramentas. E aí a gente vai falar de ferramentas e de organização, que é por onde eu começo. Primeiro que seu faturamento não é seu salário, precisamos separar faturamento de receita. Como é que é a sua tributação nessa empresa? Ela está correta? Você está pagando mais impostos do que precisa? Tá certo isso? Tem que pagar impostos. Fundamental. Fundamental, já vou falar sobre isso, só para não perder o raciocínio da pergunta que você me fez. E aí você vai dizer assim, bom, agora eu vou passar para a conta pessoa física, o que é da pessoa física. E separar a conta física da jurídica, né? Ali, muita gente que tem CNPJ não tem conta pessoa jurídica. Você tem noção disso?
Gente, se você tem um CNPJ e não tem uma conta pessoa jurídica, você está na UTI financeira já. Alerta vermelho. Tá vindo a ambulância. Alerta vermelho. Você precisa marcar uma consulta e a gente precisa alinhar esses detalhes. Doutora Maurina tá com a agenda Lotada. aberta. Lotadaça, mas aberta para novos mentorados. Só a partir de janeiro, tá? Só a partir do dia 15 de janeiro. A gente tem novos horários para consultas, tá? A gente não tem de verdade mais horário. Isso mostra que muita gente está desorganizado. Muita gente. Sabe por que, Ali, que muita gente está desorganizada? Qual faculdade você fez? Eu fiz jornalismo. Jornalismo. Lá no jornalismo, lá no seu segundo grau, você tinha uma cadeira, uma aula que falava, ou mesmo na matemática, que falava de quanto você podia gastar, de quanto custava o lanche. Absolutamente nada. Na faculdade, você teve uma matéria que falava sobre orçamento, sobre condução de responsabilidades? Nunca, nem passou perto da porta. Atenção, universidades. Vocês podem me chamar para dar essa aula. A gente tem que incluir num cronograma escolar essa aula. Eu sugiro que as escolas tenham uma cadeira que fale de finanças, de organização em finanças. Gente, é por isso que a gente não sabe. É porque ninguém ensina. Quando você vai abrir uma empresa, quando você pensou em ser empresária, Ali, você pensou assim: bom, tenho que abrir o CNPJ, tenho que ver se essa tributação é a melhor, tenho que ver qual a média de preço que eu vou cobrar do meu serviço, se está adequada, vou ver se esse resultado financeiro paga as minhas contas do aluguel, vou contratar alguém. Como é que funciona o contrato de trabalho com essa pessoa? Está adequado? Não está adequado? Não, exatamente. Esses milhões de perguntas a gente responde na mentoria financeira de forma organizada. Então, eu criei um método que chama Feros Mentoria em Finanças, que trata do momento zero da sua organização financeira até você se tornar um investidor qualificado. Gente, é o que eu quero. É Sabe o que eu quero para minha vida. Você quer? Sabe o que significa um investidor qualificado no mercado financeiro? Ó, vou devolver meu celular aqui, desliga. Você tá vendo que a doutora... Desliga, o telefone não não para de tocar o telefone da doutora, porque Desculpa. ela está... Gente, essa mulher sabe tanto que tem muita gente em busca dela. Vocês já viram, né? Eu já tô inscrita para mentoria a partir de janeiro. Sim, já está inscrita. O que acontece, Ali? A gente tem um problema recorrente em todas as casas, em todas as famílias. A gente não tem educação financeira de base. Não tem. Nem o básico do básico. Então, eu criei os cursos de mentoria financeira por etapas. Porque um tratamento você faz por etapas. Se você está com sobrepeso, você vai lá e faz uma... eu estou pesando 100 quilos. Eu vou lá e faço uma lipoescultura? Não é Não. suficiente. Eu preciso primeiro perder peso. Primeiro fazer o básico. Reeducação alimentar. Reeducação alimentar, reestruturar, vou sair da minha zona de conforto, mas eu vou começar a minha vida rica organizando ela. Do básico. Então, esse curso chama Blue. Por O que quê? é o Blue? Porque sai do vermelho para entrar no azul. É o sonho, gente, de todo mundo. É o Blue. Dormir, né? Porque é aquilo que a gente falou. Chegar em casa, deitar no travesseiro, dormir a noite inteira, sem acordar no meio da madrugada, pensando, nossa, eu tenho uma folha de pagamento, eu tenho um boleto que eu devo pro parente que eu peguei emprestado há 5 anos. Isso é ouro. Ouro. E aquelas ligações? 1000 ligações. Ligação de banco, ligação de advogado, ligação de condomínio, ligação fazendo cobrança. A gente não quer mais passar por isso. A gente não precisa mais passar por isso. Então, a gente tem o Blue, que sai do vermelho, faz toda a organização, olha qual é o seu regime de tributação, qual é o tipo de código que nasce da sua empresa, se está alinhado com os seus serviços prestados. Aí, a gente vai lá para toda a relação de despesas que você tem na pessoa jurídica. Eu vou ensinar como faz o pagamento nas pessoas jurídicas e como você delega para alguém fazer a parte operacional disso. Tem treinamento da secretária ou do financeiro para isso.
Ah, porque é importante, né? Você ter toda a empresa organizada também, né? Toda a sua estrutura organizada. A gente separa também, que é super importante, as tarefas de cada um dentro da empresa. Então, só para delinear o que cada um faz para não perder tempo, né? Isso é dinheiro, tempo é dinheiro. Completamente. Organização é dinheiro. Então, a gente traz essa situação para organização em módulos, né? Aí depois você tem o premium, que é porque você já sabe, já tem suas contas organizadas, já sabe como fazer o pagamento delas, já estruturou sua equipe, já sabe quanto você ganha e quanto você gasta. E depois a gente precisa falar de organização de LGPD. Por quê? Porque se você tomar uma multa é de 50 mil reais a A primeira foi de milhões. Lei milhões. Geral de Proteção de Dados, LGPD. Quem não está acostumado com essas 4 letrinhas, né, É. doutora, deve prestar atenção nisso. É a lei que define, é uma lei nova, muito boa, baseada numa lei europeia. Então, a gente precisa estar atento, sim, tem regras e as multas já estão rodando. Por que eu falo disso? Porque uma multa dessas acaba com 2 anos do seu trabalho, 3 anos do seu trabalho. Então, isso é perda financeira. A gente começa a tratar de assuntos mais qualificados, né? De você qualificar a sua empresa para as coisas, você sair da UTI, que é organizar o básico. O bote salva-vidas O bote primeiro. salva-vidas primeiro, para aí depois ir para essas partes. Fazer todo o tráfego de informações criptografados, os e-mails dos seus colaboradores, porque se tiver alguma perda de proteção de dados, você pode ser processado. E aí vai para uma série de outras coisas, desde mais complexas, se você tem site, se você faz investimento em tráfego pago, bom, se você está fazendo isso e não tem site, você está tendo perda de recurso porque a ferramenta não trabalha direito. Então, a gente vai falando mais tecnicamente de coisas que você precisa fazer para você ter mais receita sobre o seu dinheiro e fazer uma melhor gestão do seu negócio, tá? E não necessariamente, aqui você trouxe coisas, não necessariamente estamos falando do dinheiro. Estamos falando de coisas que envolvem o dinheiro, não é mesmo? Você falou aqui sobre tráfego pago, sobre o site. Tudo. Tudo envolve seu recurso financeiro. Então, você tem que saber quais são as suas ferramentas de trabalho, quais são as possibilidades de você crescer sua receita para você poder cuidar dessa receita. E, principalmente, o que eu mais vejo nas minhas consultas é que os empresários, os médicos, os profissionais da área da saúde são grandes geradores de riqueza, mas são pobres. Como assim? Vamos lá. Os falsos ricos. Então, eu gosto de falar assim, menos status, mais extrato. Opa, adorei! Menos status, mais extrato, muito bom. Por que a gente fala disso? Bom, quando a gente tem uma renda muito alta, a gente tende Eu a vou fazer até servir um cafezinho gastos muito altos. pra ouvir essa tua conversa aí, que eu achei ela muito boa. Ficou nervosa, né? Fiquei. Ficou nervosa. Percebe-se, né, gente? Que fiquei Percebe-se. nervosa. Ou seja, esta dor também é minha. Eu tô adorando, porque eu tô tendo essa possibilidade de ter essa aula pela segunda vez em poucos dias aqui na minha frente. O que acontece, Ali? Você é um grande gerador de riqueza, você tem um salário alto, você tem uma renda boa, e o que é que você faz com esse dinheiro? Se deixar, gasto tudo no mês. Pronto. Desculpa, mãe. É a verdade. A gente não controla a saída porque acha que tem. E às vezes gasta até mais do que tem. Não é verdade? Então, isso se chama escoar recursos, rasgar dinheiro, colocar no lixo. Não Você queremos. faz isso? Ai, faço. Eventualmente eu faço. Você quer ver como a gente joga dinheiro no lixo? Pegou na minha dor, agora eu tenho certeza. Vou dar 3 exemplos. Você tem um programa de academia pago? Tenho. É para fazer quantas vezes na semana? 3. Você faz quantas? 2. Rasgou dinheiro. Você já foi na nutricionista? Não. Tá ótimo. Vamos falar de uma coisa que você precisa fazer e não faz. Já comprou um shampoo? Olha só, super atualizado. Você já comprou vitamina para fazer um tratamento de vitaminas? Já. E tomou quantos dias? Ai, cara, ela tá me apertando porque ela tá falando da minha vida. Ah, 1/3 do tratamento. Botou fora. Já comprou um shampoo caro para melhorar o cabelo?
Usou Estou- só um mês? Aqui, ó, estou vivendo isso nesse momento. Usei uma vez, está lá. Um shampoo de R$ 150. Caríssimo. Milionário! Milionário. Usa bem pouquinho para economizar, faz um cronograma capilar para aquilo valer a pena. Não. Tá rasgando dinheiro. Sabe por que você disse que tá falando da minha vida? Porque essa é a vida de todos nós. Nós não temos o hábito de tratar disso. Nós não organizamos isso. Ai, tô de dieta, mas fui comer um X. Rasguei dinheiro. Não a é? técnica O pessoal inteira tá aqui. rindo aqui, gente, nos bastidores, porque eu acho que todo mundo se identificou, hein, doutora? É, pois é. Ai, sabe qual? Eu vou te fazer uma confidência agora que você chamou no X. Aliás, delícia X em Caxias, tá? Quando sempre que for a Caxias, quero comer X. Meu problema, pedido de comida. Preguicinha de fazer o jantarzinho. Ai, hoje eu estou cansada, hoje eu voltei da academia. Aconteceu ontem. Voltei da academia, estou cansada, está quente. Ai, vamos pedir, mas ontem era terça-feira. A gente pode se dar luxos, tá, Ali? A gente pode sim comer fora, a gente pode ter comida pronta se você tá cansada e não tem essa. Olha, vamos falar de uma economia. Você tem empregada em casa? Tenho. Ela cozinha? Não, Por quê? porque a comida fica com a gente, ela cuida da limpeza. Por quê? Nunca conversamos sobre isso. Nunca conversamos sobre isso. Será que ela não é uma excelente cozinheira e algumas coisas ela pode deixar pronta? Por exemplo, um molho congeladinho. Feijão. Um feijãozinho que faz lá uma panelinha e separem em potinhos. Será que no dia que seu marido, que gosta de cozinhar, seu marido, né? Gosta, é ele o responsável pela comida. Sérgio é quem cozinha lá em casa. Será que o Sérgio, naquele dia que ele tá afim, ele não pode fazer uma porção a mais para esses dias que você tá cansada? E você vai lá na Embalagens e Companhia, no lugar que vende essas embalagens bonitinhas e congela para você? Então, a gente vai começar a falar de soluções para os problemas que a gente tem, né? Então, essas coisas são extremamente importantes, Ali. Organizar a sua vida rica. Se para você, vida rica é não cozinhar, porque, e até acho justo, você trabalha o dia todo, vai para academia, chega em casa. Eu mesma não tenho vontade de cozinhar. Quero deitar no meu sofazinho, ver uma série. Para desligar um pouco a cabeça Perfeito. dos problemas, não é isso? Então, se a sua vida rica é essa, organize a sua vida rica. Compra marmita, já para o mês todo, deixa organizado. Então, são soluções simples que a gente vai tratando para as pessoas, desde as mais complexas até as mais simples, para que a sua vida seja mais econômica e também tenha dinheiro guardado. Você É sabia... importante, né, ter uma reservinha para emergências e para realizar os sonhos. Ficar naquele hotel maravilhoso lá na Europa, que todos queremos, né? Ficar num hotel e vendo... Ficar em Paris, num hotel, vendo a Torre Eiffel, que tem alguém aqui que ama Paris. Amo, já fui algumas vezes para Paris e adoro. E aí, tu teve uma vida rica lá em Paris? Tive, Porque tu se organizou? me organizei. Vou contar a história desse lenço, foi por isso que eu vim com ele. Amamos. Bom, gente, vocês, quem viu a minha história, quem não viu, vai lá e vê, Por para saber que eu favor. vim do interior de Flores da Cunha, morava no campo, pegava ônibus para estudar. O perfume que eu usava, eu comprava no mercado, que não tem nada de errado, mas eu comprava no mercado. Meu sonho era ter um perfume importado, fazer alguma viagem internacional. Eu nunca imaginei que eu fosse ter uma viagem internacional. Com que idade tu fez a tua primeira viagem internacional? 22 anos. Tá. 21 acho que eu tinha. Não tinha 22. O que eu faço? Quando você vai viajar, Ali, quando as pessoas vão viajar, elas geralmente decidem em cima da hora. Ai, sim. Aí vai ver passagem tá caro. Aí vai ver o lugar que vai, não planeja direito os lugares que vai, não aproveita direito essa viagem. Ali é super comum isso acontecer. Aí a primeira Porcaria. que se faz quando você já vai entrar no aeroporto internacional, passa pelo free shopping. Dentro do free shop, né? Você passa no Dentro. meio da loja, Passa dentro da loja. o cartão já tá saltando da bolsa, né? Já na ida, né? Quem é que aí faz compra na ida? Então, você vai para lá, já gasta, já chega lá
gasta mais do que deveria, vê 1000 coisas importadas que não tem no Brasil. Vou comprar porque não tem no Brasil, vou comprar porque não tem no Brasil, vou comprar porque não tem no Brasil. Quando eu fui para Paris, nessa última vez que eu fui, eu disse assim, bom, o que eu quero de Paris? Eu vou lá para fazer um passeio, para desfrutar. Então, eu quero comer em vários restaurantes, quero tomar vários cafés. E o que eu vou querer de objeto? Aí fiz um cronograma dos lugares que eu queria ir com meu marido. Meu marido é um excelente parceiro de viagem. Meu marido organiza as viagens com antecedência. Um ano antes, ele olha a passagem, ele organiza. Palmas para ele. Palmas para ele. Data de ida, data de volta. Antes de ir, eu organizo, eu digo pro meu marido, ele é médico, você tem que trabalhar muito para pagar todas as contas do tempo que você vai passar fora. Porque quando você vai estar fora, você não vai estar produzindo recurso. Isso é importante também, Então, especialmente organiza o profissional liberal, né? Que você precisa trabalhar para fazer entrar. Exato. Deixa as contas pagas, tudo organizado, separa, a gente já viaja com a viagem totalmente paga. Primeiro lugar. Não tá devendo R$1. Pode parcelar? Pode, mas parcela com antecedência, que daí chega o dia da viagem, você já tá com essa conta paga. Minha dica. Uma dica. E aí eu parcelar para antes. Pra antes. Embarco agora em janeiro, que eu tenha terminado a parcelinha lá em dezembro para você. Janeiro é muito perto. Se você vai viajar em janeiro, você tinha que ter organizado 6 meses atrás essa viagem, para ela ser proveitosa. Então, o que acontece? Eu programei toda a rotina de trabalho, fazer mais trabalhos, mais horas de trabalho antes de viajar para as contas pagas. A gente vai separar tudo que precisa para a viagem de custos e o dinheiro para as coisas que a gente quer. Já vai com o quanto eu posso gastar, qual o limite? Com o que você quer. Certo. Porque se você não sabe o que você quer tudo. Brincam que quando a gente viaja, quem converte não se diverte, né? Quem converte não se diverte, mas quem não programa, olha o risco disso. Se estrepa. Na volta, aí sim, não vai nem lembrar, vai ficar com raiva da viagem, porque tá devendo tanto que vai esquecer da coisa boa da viagem. A gente viaja para quê? Para se desestressar, para curtir, para passar um momento de alegria, para se bonificar de um ano inteiro de trabalho. E aí, no mês seguinte, ficar estressada porque não dá conta de pagar o cartão, porque tá com as contas atrasadas, porque não deu conta de fazer o que precisava, não vai funcionar. Então, você quer segurança ou você quer satisfação imediata? Uau, gente, essa pergunta ela chegou a me arrepiar aqui, porque realmente, e quando a gente viaja, né, ou quando a gente tá, às vezes, num pico de felicidade ou até de tristeza, a gente acha que comprar alguma coisa, qualquer coisa, vai resolver e vai nos trazer essa satisfação. Eu acho que você trouxe aqui uma questão super importante. O que eu quero? O falso rico, né? O falso rico é aquele que viaja e diz assim, se fui pobre, nem me lembro. Mas não se preocupe, quando chegar a sua fatura, você vai lembrar. E essa lembrança é terrível. É terrível. E aí a gente vai falar de organização financeira para você só comprar no cartão aquilo que você pode pagar, fatura cheia. Porque se você não pagar a fatura cheia, os juros são absurdos. Essa é uma regra que eu aprendi na dor. Jamais pagar a parcela mínima. Cartão só pago na integralidade. Viu? Eu ganhei uma estrelinha, hein, gente? Ganhei uma estrelinha. Aí tem muitos assuntos que a gente pode puxar com isso, tá, Ali? Por exemplo, o cartão de crédito que você usa é adequado? Ele traz vantagens para você? Junta milhas? Não é só milhas, mas também as milhas. Isso se reverte em recurso financeiro para você de alguma forma? Sabia que tem como? Gente. Sabia que tem um valor que você pode resgatar por ano apenas por usar o cartão de crédito? Eu uso somente há mais de 10 anos, minha vida inteira. Tudo é no cartão de crédito. Lindo. E agora eu estou com milhas para irmos fazer uma viagem internacional. Maravilhoso. Ida e volta, estou muito feliz. Estamos já em busca das passagens para trocar. Maravilhoso. Outra coisa é você cuidar para suas milhas não expirarem. Fevereiro de 2024, elas vão embora. Então, já estou adquirindo agora, porque eu não vou perder, não. Exato. Então, você entende que tem muitas coisas para a gente falar dentro de uma mentoria financeira? Tem muitos pontos triviais, básicos, que a gente não se atenta no dia a dia. E isso é importante, porque todo esse dinheiro que você está deixando ir para o ralo é a sua vida rica que você está deixando embora. É a sua segurança profissional, até profissional, porque você consegue trabalhar bem se você está com dívida? Não. Eu não.
A gente não consegue. Eu não consigo. Eu sou daquele grupo que fico. Toda a minha vida é afetada pelos problemas financeiros. Minha família teve um momento muito ruim, final da década de 80, eu era, né, uma criança, mas a gente teve problemas com um sócio que, enfim, quebrou a gente. Meu pai e minha mãe ficaram sem nada, e eu acho que eu trouxe muito isso, sabe, André? Essa marca, assim, essa dor, que qualquer problema financeiro me atinge. Isso é muito ruim. É péssimo. E esse sócio é porque ele fazia o controle financeiro? Ele. Você sabia que você que é sócio, você pode ter, mesmo que você não cuide da parte administrativa e financeira, você pode ter uma autorização compartilhada com o seu sócio que faz isso, para que você esteja a par de tudo que está acontecendo, e você tem que estar? É importantíssimo isso. Importantíssimo. Então, a gente vai trazer muitas dores, né? E dores tratáveis. Ai, que bom isso. Eu queria falar só mais uma coisa. Por favor. Sabe o que 90% dos empresários fazem? Empresários de várias ordens, né? Você é uma jornalista que se tornou empresária. Eu sou uma bancária que se tornou empresária. Nós temos médicos que precisam ser empresários, porque hoje tem CNPJ. A gente tem biomédicos, enfermeiras, a gente tem uma série de profissionais formados em outras áreas que, além do que eles têm que fazer muito bem, eles ainda têm que ser empresários. Sabe o que 90%, na verdade, 90%, 89% alguma coisa, fazem de igual todos esses empresários? Não. Pagam impostos em atraso. Que coisa isso. Nunca te aconteceu? Já. Já. E sabe que a gente, como a gente participa, por exemplo, de licitações e tudo mais, isso exige que estejamos com as contas em dia. Então, foi interessante para a gente aprender a deixar tudo certinho para poder ter oportunidades de negócio. Sim. E não só oportunidade de negócio, mas a gente tem uma planilha dentro da mentoria financeira que se chama assim, a planilha da pobreza. Opa, o que tem aí? Tem tudo que você paga em atraso, os juros que você teve nas faturas, nos boletos, nas coisas que você fez errado. Comprei um negócio vencido, comprei um negócio, uma roupa linda que eu não usei e vou ter que doar. A gente bota tudo na planilha da pobreza. Porque são atitudes impensadas. Então, tem uma mudança de mindset, de pensamento, de ação nisso tudo, na nossa vida. Se eu tivesse que falar uma frase para definir mentoria financeira, para dizer para todo mundo que a sua vida rica é possível, seria: economize ao máximo naquilo que não é importante para você, para gastar tudinho naquilo que você ama. E disso é o sonho, na verdade, né? Sim, seus sonhos é o que você ama, né? Sua casa, seu carro, seu avião, seu Porsche, sua Mercedes, qualquer coisa, né? Suas viagens, né? Exatamente. Quero viajar para vários países. Eu queria conhecer 5 países. Que legal. Quanto custa a passagem para esses países? Você já olhou? Não sei. Então, como assim você queria e você nem olhou as possibilidades de realizar isso? Então, documentar aquilo que você gostaria de fazer para ver se é possível, em quanto tempo? Porque você sabia que não existe nada impossível? Nada. Nada. E se você errar? Tenta outra vez. Sim, não tem problema, né? A gente aprende também com o erro e com as falhas, né, doutora Maurina? Por que tu acha que eu sei sobre tudo isso de finanças? Eu já me ferrei. É mesmo, eu ia te perguntar isso. Se tu já teve no vermelho, se tu poderia lá antes de você se reorganizar ser uma mentorada do Blue. Não podia. Nossa, eu podia ensinar como se enfiar nas dívidas. Eu era especialista em empréstimo, fazia muitos empréstimos. O empréstimo na cola do outro, porque isso também é uma realidade aqui nossa no Brasil, né? Um empréstimo para pagar o outro empréstimo. Mas isso não, tu paga juros, basicamente. Não, tu consome o teu salário em parcelas de empréstimos. Quanta gente eu pego para fazer consulta financeira que consome todo o seu salário em parcelas de empréstimo? Tipo assim, eu tenho uma receita de aproximadamente, eu não vou falar a minha, nem a sua, um aleatório,
de 30 mil reais, de 10 mil reais, de 5, de 3. Mas eu tenho parcela de... Olha só, vou dar 3 exemplos. O cara tem um empréstimo de 3 mil, um salário de 3 mil reais. Aí ele vai no banco para resolver lá uma dívida que ele tem e fazer um empréstimo de várias continhas picadas que ele quer quitar para começar do zero. É o que eu mais vejo. Ele vai lá e faz um empréstimo X e diz assim, o gerente fala, então tá, 1.800, tá bom a parcela? Tá ótimo, mas ele não se lembra que tem o aluguel, que tem a comida, que tem o plano de saúde, que tem o combustível. Então, ele não calcula a parcela que cabe no bolso dele e logo ele tem que fazer um outro empréstimo para superar esse. Daí não pagou um, já tem outro e vai. Muitos empréstimos sem ordem, sem saber exatamente o que você quer fazer e se vale a pena fazer empréstimo para isso, acarretam uma pobreza infindável, assim. E aí chega gente para mim com muitos problemas, alguns com empréstimos super sérios, que é, por exemplo, refis de faculdade de medicina em atraso, impostos em atraso. Outra coisa, se você confia no seu contador para organizar sua vida financeira, você está morto financeiramente. Por quê? Porque o contador, ele não é um consultor financeiro. São duas coisas bem diferentes, né? Bem diferentes. Ele até pode te dar uma dica sobre alguma coisa. Mas você tem que estar atento às coisas que você precisa. É sua responsabilidade cuidar do seu dinheiro, Ali. É sua responsabilidade cuidar do seu dinheiro. Então, o contador, ele vai pedir as notas daquilo que você emite. E muitas vezes você paga não tira a nota de tudo. Outra coisa que eu vejo. Prestador de serviço, qualquer ordem. Recebi, vou dar um desconto para receber no Pix, que daí eu não pago imposto. Se recebeu o Pix, se entrou na conta, tira a nota, porque você paga imposto sim. Sim. E se você não paga, a chance de você ter uma multa da Receita Federal, da Prefeitura, da Receita Federal, é monstruosa. E você vai entrar numa dívida ativa, gente. A maior... Sabe o que dá cadeia no Brasil? 2 coisas. Sonegar impostos e não pagar pensão alimentícia. Isso aí. Então, manter as contas em ordem, por favor. Ali, então é por aí. Não sei se você quer trazer mais algum assunto que você acha pertinente para esse final de ano. Eu queria, assim, que para essa nossa finalização, assim, que tu contasse um pouquinho, né? Como é que a gente se conecta contigo? Eu estou conectada, é claro, mas os nossos, quem está nos acompanhando aqui, como é que busca essa tua ajuda financeira e essa tua consultoria financeira? E perguntar o seguinte, se a pessoa acha, não, mas eu tô bem, eu tenho dinheiro guardado, eu gasto menos do que meu salário, eu acho que eu tô com as minhas contas ok. Se a tua mentoria também é para essas pessoas. Sim, claro, porque você lembra que tem alguns estágios, então tem o Blue, que sai do vermelho e organiza as coisas, tem o Platinum, que vai para estruturação para você não ter perdas financeiras por falta de conhecimento, tem o Black, que trata de aplicações financeiras, eu tenho um dinheirinho guardado, tá lá no banco, mas eu não entendo muito se essa aplicação é a melhor, então a gente tem todo um tratamento de orientação para você saber qual é o seu perfil de investidor, né? Se eu sou conservador, se eu sou moderado, se eu sou arrojado ou se eu sou agressivo. Já aconteceu você ir para o banco e ter um saldo e a sua gerente dizer assim, vamos aplicar? O tempo inteiro. Tá, e aí você diz o quê? Ela mostra no que vai aplicar, mostra os índices, quanto rende, você sabe, você entende aquilo? Depois daquela minha mentoria financeira rápida que eu fiz com uma parceira, a Dirlene, que me provocou também isso, eu passei a perguntar, tá, mas onde? Qual que é a tua sugestão? Antes disso, doutora, eu falava, beleza, coloca aí, aplica aí. E ela sequer me diz, né, era uma gerente mesmo, que sequer me dizia, vou aplicar assim. Eu, tá aplicado. Aí eu vou te fazer uma pergunta, ela te mostra, você pergunta onde, ela te fala. E aí você faz o quê? E daí eu digo, você acha que essa é a melhor? E ela, sim, eu confio nela. Chegou aonde eu queria. Gente, você tem que conhecer o básico do seu perfil e quais os tipos de investimento que estão apropriados para o seu perfil. E eu vou ensinar você a olhar uma lâmina de investimentos e, pelo menos,
Assim, a grosso modo, você tem ideia de isso aqui tem glúten, isso aqui não tem glúten. Parece que é bom, mas não sei se é bom. Sou alérgica, mas posso comer? Então, a gente vai fazer uma comparação do que você conhece. Vou te dar informações super básicas, você não tem que ser especialista em finanças. Não preciso ter faculdade de Não precisa economia. ter faculdade de economia, ler 1000 livros, se inscrever em 200 mil cursos na Ai, internet. é isso que eu não aguento. Sabe? Porque agora é assim, ai, não, mas faz esse curso que tu vai. Eu não aguento. Não, a gente... 6 meses fazendo um curso pra eu não cabe no meu tempo. Não, porque você não vai ser uma especialista em finanças. E esse mercado se renova a todo tempo. Existem novidades a toda hora. Tudo que afeta as finanças está ligado à economia, está ligado ao mercado internacional. E você não tem tempo para fazer isso. Mas você precisa se conhecer. Você precisa saber até onde vai ser o apetite e do básico que existe no mercado financeiro, o que é bom para você e para o seu dinheiro. E também como a gente ensina em como você escolher o seu consultor financeiro adequadamente. E tem lá na XP, Guide de Investimentos, Porto Management, tem várias corretoras de investimento. Como é que eu sei se essa é boa para mim? Lá no Black, a gente ensina isso. E depois tem o Diamond. Nossa, esse é especial. O Diamond é um curso para quem já sabe tudo isso, já passou por todas essas etapas. E ele agora quer fazer o dinheiro trabalhar para ele de forma estruturada. Que seria o sonho, né? Esse é o sonho, né? Poder deixar o dinheiro trabalhando pra gente, rendendo pra gente. Esse é o sonho. Qual foi o primeiro carro que você sonhou em ter? O primeiro carro que eu sonhei em ter era uma Mercedes, mas obviamente que nem cheguei lá, tô longe ainda. Mas meu primeiro carro foi um Uno 95, comprado com muito suor. Você está no caminho. Então, para chegar no Diamond, você precisa passar pelo Blue. Não adianta ir lá para o final para querer pegar o bolo pronto. Você tem que entender dos ingredientes que você precisa, como você prepara, para depois você ter o bolo com cobertura. Então, é igual o Diamond, o investidor qualificado. O investidor qualificado tem mais de R$1 milhão aplicado no mercado financeiro. Claro. Né? E o falso rico que a gente falou antes é aquele que tem carro, tem casa na praia e tá tudo financiado. Tem tudo e não é dono de nada. A gente pode falar sobre isso num outro momento. E eu acho que isso é muito importante, como é que a gente olha? Porque tu traz soluções para quem quer estar tranquilo, né? Seguro. Seguro, gente. Nossa, Andréia, eu ficaria doutora Maurina, porque agora eu só vou te chamar assim, vocês me permitam. Nossa, isso. Nem acredito, né? Eu, doutora de alguma coisa, tô longe disso. Não está longe, não. É uma doutora que aprendeu na prática tudo isso, né? Então eu acho que cai bem esse nome querido aí, que é do coração. Então, agora eu tenho uma Dinda que me deu um nome e eu vou acolher, tá, gente? Os nossos podcasts, então, que a gente vai ter ano que vem episódios, não vai? Com toda certeza. A gente vai ter episódios falando de mentoria financeira, para trazer um pouco mais de informação para o público, de verdade, para aquela pessoa que se interessou nessa conversa e quer saber um pouquinho mais e ainda não pode fazer o curso. Esse cara também pode ter, essa pessoa, né, também pode ter informações no nosso podcast. Com toda certeza. A ideia é que levar informação segura e confiável. Isso, no nosso site, que vai estar colocado aqui. Isso. No nosso WhatsApp, que trata de finanças. Eu tenho uma equipe que vai atender você. Que é maravilhosa, porque eu já conheço. Que vai atender você, vai entender em que momento você está. Quem chega pra gente, a gente manda um documento que chama Ressonância Magnética Financeira. Olha, a doutora. Eu vou te mostrar esse documento depois do podcast para você ver. Vou dar para você preencher ele, porque ali eu não faço um raio-x da sua vida financeira, eu faço uma ressonância. Entenderam? Dá para ver tudo. Aí, depois da ressonância, a gente vai ver em qual nível dos cursos você se encaixa para que você tenha o seu dinheiro bem investido. Importantíssimo. Gente, assim, eu queria ter todas as manhãs, poder ter aulas, assim, porque a vida da gente melhora. Ela me apertou aqui porque ela me fez me identificar com muitas dores. Já tô com a cabeça fervendo aqui, algumas pequenas mudanças. Só nesse papo aqui, você já botou a sementinha na minha cabeça. Então, quero te agradecer demais pelo teu tempo, pela tua generosidade. Te dar parabéns
pela tua história, né? Que, de novo, gente, confiram lá no outro episódio, tem toda a história dessa mulher, a potência da história dessa mulher. E dizer que tu é uma mulher muito inspiradora. Você mexeu muito comigo. Ontem, numa conversa com a minha família, com a minha irmã e com a minha mãe, no grupo de WhatsApp, elas assistiram e as duas me retornaram a mesma coisa, né? Assim como você, a gente já contou, também venho de uma comunidade rural, com todas as dificuldades. E a minha irmã é doutora, professora, tem doutorado. E ontem ela falou que ficou muito emocionada. Minha mãe também vê a tua história, porque elas também se enxergaram na tua história. Nossa, que bacana, meu Então, Deus. convido vocês a darem aquela conferida lá e nos acompanhar, porque nós vamos ter aí uma série muito bacana com essa mulher potente aqui, nos ensinando coisas para termos uma vida mais tranquila. Eu que agradeço, Alia, é sempre um prazer estar aqui. Sempre tive muita vergonha de compartilhar conhecimento, em falar, porque sempre vai ter quem saiba mais que eu, mas eu tô aqui para ajudar aquele que sabe menos que eu. E aprender com aquele que sabe mais. Então, eu também busco mentorias em alguns momentos, em áreas da minha vida que eu não tenho todo o conhecimento. Eu também respeito pessoas que tenham certificações diferentes das minhas e busco elas, né? Então, eu fui aqui batizada como doutora em finanças, mas eu posso ser a doutora para uma doença, para qualquer tipo de doença que eu já conheça. E se eu não conhecer a sua dor, a sua doença, eu vou buscar conhecimento para te trazer. A gente está sempre aprendendo e compartilhando. Sempre. Sempre. Então, eu perdi a vergonha de falar o que eu sei, eu perdi a vergonha de compartilhar, de errar, né? Porque a gente está construindo uma vida melhor. E pode ter certeza que durante esses 31 anos eu tive muitos, mas muitos cursos, muitas especializações, muitas formações para que me habilitem a falar sobre esse assunto. E eu faço isso com bastante amor. Obrigada pelo convite. Você é minha convidada na mentoria financeira. Você vai ganhar até o Diamond. Ai, gente, dá pra querer um troço desse? Você então, quer? Eu quero, eu já aceitei. Você vai fazer? Total. E eu sou Então, uma boa pronto. aluna. Você é uma boa aluna? Sou uma boa aluna. Então, você que quer o curso, pensa primeiro se você quer passar por isso. Se você quer, me chama. Muito bem. Gente, Feros, vocês encontram. Basta procurar, digitar no Google aí, Feros. Vocês vão encontrar. Estão nas redes sociais, tem todos os contatos para vocês entrarem em contato com essa mulher maravilhosa, com o time que acompanha e dá todo o suporte para ela, né? Que não trabalha sozinha. Tem um monte de gente te ajudando também. Sim. E ela vai sim lhe ajudar em várias etapas da sua organização financeira. Eu já ganhei o meu presente. Gente, tem presente melhor do que esse? Alguém olhar com esse carinho para minha vida. Não é para minha vida financeira, mas é para minha vida, para que eu tenha momentos de mais felicidade. Coisa boa nos conectarmos. A gente se conectou no meio de um evento lá em Caxias do Sul, muito despretensiosamente, e isso resultou, essa conexão nossa, resultou aqui nesse segundo podcast, em projetos juntas. E Andréia, conte comigo também para o que você precisar. E eu posso te oferecer comunicação, então eu estou aqui para a gente fazer essa troca. Muito obrigada de coração. Obrigada, vamos juntos construir a nossa vida rica. Eu quero construir essa vida rica. Gente, vamos dar uns créditos, porque a gente está aqui conversando na frente das câmeras, mas a gente tem um time aqui que preparou tudo isso, né, gente? Então a gente tem que saber que a técnica de hoje é do Felipe Vilela, conhecido como Nenê, e a coordenação audiovisual é da Gabriela Perufo, aqui da Padrinho Conteúdo. Eu quero mandar um agradecimento muito especial hoje, Andréia, para o Arthur Salazar. O Arthur é um adolescente, é filho da nossa diretora de arte, a Carol, e ele gentilmente emprestou o porquinho dele para fazermos hoje esse papo contigo, porque tem tudo a ver. Como é que ele chama? Arthur. Arthur, olha só. Assim que lançar a mentoria financeira infantil, você é meu convidado. Arthur, amamos, muito obrigada. Andréia, você é uma potência, você já está nas minhas relações e a nossa relação vai durar por muito, muito Amém. tempo. Eu não tenho nenhuma dúvida. Um beijo, um abraço carinhoso para vocês que nos acompanham em mais esse episódio e nos vemos em breve.